Bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, seja bem-vindo para mais um dia maravilhoso, mais um dia abençoado, mais um dia extraordinário. Falando aqui diretamente de São Paulo. E, gente, vocês não têm noção, saí de Rio Preto ontem, tava 40 graus. Aqui em São Paulo tá 15 graus agora cedo. Vocês não têm noção à noite como tava frio. Eu fiquei chocada. E eu, vim para São Paulo, só trouxe blazer, né? Não trouxe roupa mais quentinha. Tem que passar para fazer umas comprinhas, né? Fazer o quê? Como é que vocês estão? No 12 por aí? Aí também esfriou ou é só por aqui? Gente, pensa no frio. Tá um frio danado aqui. Fox, Léo, maravilhoso. Aí tá quanto? 38 graus. Você tá por onde? A Minas, 38 graus. Nossa. Pois é, Rio Preto ontem tava 41 graus a hora que eu saí de casa. E quando cheguei em Campinas já tava mais friozinho. Falei, me lasquei, não peguei casaco. A gente não olhei a temperatura, né? Mas também vivi errando essa temperatura. Como é que vocês estão? Vocês estão no 12 por aí? Bom dia, bom dia. Hoje não tem musiquinha. Hoje a gente vai fazer uma live bem direta, bem focada. Que daqui um pouquinho eu pego a estrada. Então a gente precisa fazer uma live bem direta, tá? Mas eu não podia deixar de entrar aqui para vocês, pra gente conversar um pouquinho e para trazer a mensagem do dia aqui que a gente tá... que hoje de manhã eu tava lendo aqui lá no quarto e refletindo bastante, e eu tenho certeza que pode te impactar de alguma maneira. Como é que vocês estão? Vai falando aí qual cidade você está, vai escrevendo para mim qual cidade você está representando hoje, vai compartilhando para poder despertar esse povo que ainda está dormindo. Tem muita gente dormindo ainda. Bora dar um chacoalhão nesse povo. Eu vou confessar, esse friozinho de hoje foi difícil de levantar da cama, mas eu estou no governo, então eu dei um pulo a hora que o celular tocou e eu não aceito manipulação. Não aceito manipulação do meu próprio corpo para que eu fique ali cumprindo os desejos de uma criança manhosa, que o corpo tenta ser às vezes. Então, levanta dessa cama e vamos para cima para fazer acontecer, tá? Reta final de um mês maravilhoso, de um mês abençoado. Eu tenho certeza absoluta que esse dia de hoje vai ser incrível e que esse fechamento de mês você vai se surpreender com tudo de maravilhoso que vai acontecer, tá? A gente tá entrando aqui em Marcos 7. Então, para quem tá chegando hoje na live, a gente todos os dias lê um pedacinho da Bíblia aqui junto às 6h12 da manhã, dá uma direção, dá uma ativação e vamos para cima todo mundo junto, né? Então, eu falo que o despertar, o movimento despertar é uma egrégora, né? Aonde a gente tá cada um em um estado, cada um numa cidade. Eu tô vendo aí gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E o que acontece? Cada pessoa tá nesse momento se conectando na mesma sintonia, no mesmo local, pegando aí a sua Bíblia e fazendo o seu caderno e fazendo um momento de estudo, de aprofundamento e de ativação, né? Então vamos lá, Marcos 7, tá? Marcos 7 entra falando o seguinte: Jesus e a tradição judaica. Olha só, naquela época, o que acontece? Eram muitas leis, os religiosos daquela época, os fariseus, eles perseguiam Jesus a todo custo. Por quê? Porque Jesus veio para causava uma disruptura em tudo aquilo que eles haviam aprendido. Então era muita lei e pouco coração, ou seja, era tudo o que a lei dizia, mas não era aquilo que se vivia. Então era muito bonito pregar, era muito bonito falar, mas não era aquilo que viviam. E aí os fariseus e alguns mestres da lei vinham para Jerusalém, reuniam-se com Jesus e viram os seus discípulos comendo com as mãos impuras. Isso é porque não tinham lavado as mãos, tá? Naquela época era inadmissível você comer sem purificar as suas mãos. Então eles tinham vários rituais que tinham que ser seguidos, e se não fosse seguido era algo assim muito grave para eles, né? E os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente. Então é uma tradição de líderes religiosos, né? Então eles se purificam ali antes de comer. Igual um cirurgião quando vai fazer uma cirurgia, tá? Lava bem as mãos. E aí, quando chegam da rua, eles não comem sem antes lavar a mão, sem observar tudo isso. Mas isso não era só por higiene, era por uma regra, tá?
Não era só a higiene que a gente tem hoje de lavar as mãos antes de comer. Era uma regra que tinha, né? Então os fariseus e mestres da lei perguntavam para Jesus: por que seus discípulos não vivem de acordo com as tradições de líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? E Jesus respondeu algo que nos traz muita reflexão, né? Ele dizia o seguinte, ele fala assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Eu vejo assim como que Jesus, ele era incrível. Ao mesmo tempo que ele era aquele que derramava amor, ele batia real. Gente, como eu me identifico. Ele transborda amor, mas ele bate a real. Ou seja, ele tá ali curando o povo, tá amando as pessoas, mas ele não deixa de bater a real, e ele bate a real no 12. Então olha o que ele falou: hipócritas. Vocês estão sendo hipócritas, preocupados com uma lei, preocupados com aquilo que o homem criou, preocupados com lavar as mãos, sendo que aquilo que sai da boca é muito pior. Então olha só, ele está falando o seguinte: este povo me honra com os lábios. Ou seja, os discípulos que estavam comendo com as mãos impuras honrava a Jesus pelos lábios. Mas, tá falando o seguinte, que os fariseus honram Jesus com os lábios, porém o coração estava longe deles. Honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Então, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que ele está falando? Está falando dos religiosos, que sabem falar muito bonito, que abrem a boca para poder ler um versículo bíblico, que abrem a boca para poder, que tem versículo bíblico decorado, mas a grande verdade é que não vive aquilo que está falando, não vive aquilo que está escrito, não vive aquilo que está pronunciando de forma até decorada às vezes. Então Jesus, ele bateu a real no 12 para aqueles religiosos, fariseus, pelo seguinte motivo: eles estavam cobrando ali a pureza de lavar as mãos, mas eles estavam o tempo todo julgando tudo e a todos, estavam mais procurando quem estava errando do que trazendo pessoas para a salvação, né? E aí Jesus completa, olha, é completo. Ele fala o seguinte: vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe qualquer ajuda, isso pode receber. Isto é uma oferta dedicada a Deus. Ele está falando aqui que os líderes religiosos daquela época falavam: pode dar qualquer oferta para o pai e para a mãe, já está valendo. Mas para a oferta que vocês vão dar, tem que ser o valor assim, assim, assim. Não tem negociação com Deus, tá? Vocês o desobrigam de qualquer dever com o pai e com a mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: não há nada fora do homem que nele, entrando, possa torná-lo impuro. Ou seja, não há nada que entre pela boca que pode se tornar impuro. Por quê? Porque aquilo que você come vai para o estômago. Aquilo que vai para o estômago é digerido e é jogado fora, lançado fora. Porém, aí ele fala o seguinte, porém, não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. E isso é eliminado depois. Ou seja, o problema não é aquilo que entra no seu estômago, o problema é aquilo que entra no seu coração. Tudo aquilo que entra no seu coração é aquilo que a sua boca vomita. Então, todas as vezes que a sua boca vomita uma porcaria sobre alguém, uma calúnia sobre alguém, uma difamação, uma fofoca, algo terrível sobre a sua vida, como falar: tô perdido, tô desiludido, tô desanimado, estou cansado. Isso são coisas terríveis que você profetiza sobre a sua vida todos os dias, sem perceber, sem ter entendimento do mal que você está fazendo para você. E aí você abre a tua boca para falar, você está vomitando aquilo que o teu coração está cheio. E aí, se o seu coração acredita, nada mais é do aquilo que você vai vivenciar. Gente, olha só, a palavra coração, ela aparece 854 vezes na Bíblia, tá? E essas 854 vezes,
com um posicionamento muito forte, dando clareza pra gente de como a gente tem que manter o nosso solo limpo. E aí quando Jesus ele fala aqui, ó, de forma muito direta, ó, o que sai do homem é o que torna impuro. Não é o que entra que torna impuro o homem, é o que sai da boca do homem é o que torna impuro. É o que sai é o que sai dos seus pensamentos e da tua boca, é o que torna você impuro. Então, aqui estão perguntando qual é o versículo. Marcos 7, tá? Marcos 7. Começamos no 1 e vamos até o 23. Então, ele fala o seguinte, ó. O que sai da boca do homem é o que torna impuro, pois do interior do seu coração, os maus pensamentos, as imoralidades, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, vou falar de novo, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, todas as vezes que você perde o seu tempo para ouvir alguém falando de alguém, que você perde seu tempo para contar a sua versão, todas as vezes que você se posiciona falando de alguém, o que você está fazendo? Você está se tornando impuro. Não é quando você não lava a mão, não é quando você come a comida sem lavar as mãos. É isso que Jesus estava querendo falar para aquele povo, que era um povo maldoso, que estava o tempo todo julgando as ações de todo mundo, se achando os conhecedores da palavra, porque conheciam a palavra, achavam que já tinham direito sobre todas as coisas, que já estava tudo certo, e a grande verdade é que eles não viviam. Então deixa eu te falar uma coisa, não adianta você conhecer a palavra e você não viver ela. Não adianta você conhecer, achar lindo, ter um monte de versículo bíblico decorado e você não viver ela, no seu dia a dia através das suas ações. Então coloca aí, ó, ações. E o que Jesus está falando? O que te torna impuro não é aquilo que você come, é aquilo que você fala, é aquilo que você alimenta no seu coração, é aquilo que você alimenta na sua mente. Só para vocês entenderem, o nosso coração é nosso solo precioso. Então as sementes que você está dando, os frutos que você está, a semente que você está germinando e os frutos que você está dando é proveniente desse solo. Então se o solo está sujo, se está tudo complicado aí dentro, quais são os frutos que você vai dar? É frutos que vai sair da tua boca. Quais são os frutos? Os frutos de falar dos outros, frutos de se colocar na posição de vítima, fruto de se colocar em um momento onde você acha que nada dá certo pra você, onde você maldiz o teu dia, onde você maldiz a sua essência, onde você maldiz a tua casa, onde você maldiz os seus filhos. Então tudo isso é fruto daquilo que o coração tá cheio. Então que nesse dia, nessa manhã, a gente possa ter muito entendimento e entender que nós temos 2 orelhas e uma boca. 2 orelhas é para ouvir mais e falar menos, porque todas as vezes que você escuta, você está dando a oportunidade para que o outro se revele. Todas as vezes que você escuta, você está dando oportunidade para você aprender sobre a outra pessoa. E quando você abre a sua boca para falar muitas vezes aquilo que não é necessário, o que acaba acontecendo? Quem se lasca é você. Então entenda uma coisa, que a gente precisa ter essa sabedoria, você precisa ter essa certeza, tá? Tudo aquilo que sai da tua boca volta exatamente para você. É uma semente que você está jogando no seu solo, tá? Então, a gente precisa, passando o carro aqui na rua, isso é uma coisa que todos precisam se policiar todos os dias. Sabe por quê? Porque já tem um ditado que fala assim, ó, o peixe morre pela boca. Tem um ditado assim, não tem? Tem um ditado que fala exatamente assim: o peixe morre pela boca. E a Bíblia, ela mostra isso de forma muito clara, que a pessoa, ela se distancia de Deus, ela se torna impura, ela se torna errada, não é por aquilo que muitas vezes ela simplesmente sabe ou não sabe, é pelas ações, baseado naquilo que ela sabe e aquilo que ela não sabe. Então, quais ações você tem escolhido todos os dias? O que você tem feito todos os dias com você em primeiro lugar? Porque a pessoa que carrega um monte de bloqueio emocional, a pessoa que carrega um monte de trauma, a pessoa que carrega um monte de sentimento errado em relação a si mesmo, ela nada mais, nada menos, ela reflete em si. Então vamos deixar a passagem aí de Mateus 7 para vocês darem uma lida e vocês vão entender que não é aquilo que come que torna impuro, mas aquilo que você fala. E a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então Jesus chama aqueles fariseus de hipócritas. Hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita?
É aquela pessoa que fala, mas não cumpre. Que fala, mas não vive. Então é lindo falar algo extraordinário, mas na prática não viver. É incrível a pessoa pregar um monte de coisa e na prática não viver. Aliás, a internet tá cheia de gente assim, né, gente? Que vai ali, fala uma coisa, mas na realidade não vive aquilo que fala. Então, a maioria das pessoas perdem muito tempo, não só aqui, mas na vida real também, julgando o outro, falando, criando fofoca, intriga. E isso tá falando aqui, ó. Isso provém da onde? Do coração. E isso, exatamente aqui, ó, tá falando aqui, ó. Do coração do homem vem os bons ou os maus pensamentos, né? Então, os maus pensamentos vêm do quê? Da imoralidade, traz imoralidade, traz homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, inveja, calúnia, maldade, arrogância, insensatez. Tudo isso é o que está ali dentro do coração, baseado em quê? Quem foi no SSS sabe. Tudo aquilo que você recebeu a vida inteira de adubo para você crescer, essa semente crescer, tudo que você recebeu a vida inteira na tua evolução, desde quando você estava na barriga da sua mãe, vai formando esse solo, esse subconsciente, aonde está armazenado todas as suas emoções. E se você não cuida do seu coração, como a Bíblia fala, o que vai acontecer? Essas sementes que vão estar germinando, elas vão dar frutos. E quais são os frutos que estão saindo? Fruto da calúnia, fruto da inveja, fruto da arrogância, fruto da insensatez, fruto de adultério. Então essas sementes vão sendo multiplicadas. Então por isso que Jesus é muito claro em chamar aquele povo de hipócrita. Por quê? Porque não é sobre ler, conhecer e decorar. Não é sobre isso, é sobre viver. E eu quero te convidar a começar uma etapa da tua vida que você comece a cortar esse tipo de situação. Quero te dar essa missão hoje. Eu tenho certeza que hoje, em algum momento do seu dia, porque todo dia isso acontece, alguém vai chegar reclamando e falando de alguém, tá? Então hoje, no dia de hoje, presta atenção no que eu vou te falar. Alguém vai chegar pra você reclamando de alguém, ou falando de alguém, ou reclamando da vida. Porque isso acontece todos os dias, tá? Não é algo sobrenatural que vai acontecer com você, não. É algo que acontece todos os dias, mas a gente não se atenta. Eu sou muito atenta a isso. Mas a maioria das pessoas deixa isso passar em branco. Até se envolve na conversa, concorda e depois você sai como você que falou, né? Então, quando você está atento a isso, você já não sofre mais esse peso de estar deixando o lixo entrar na sua vida. Porque você aprende a cortar, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a ter posicionamento. Tá? Então, toda hora vai chegar alguém. Você tá na fila do hotel, tem alguém reclamando de alguma coisa. Você tá entrando em algum lugar, tem alguém reclamando de alguma coisa, né? É muito difícil quem vem falar pra mim de outra pessoa, porque sabe que leva uma tora bem grande. Mas você escuta o tempo todo pessoas reclamando, né? Então, vocês vão observar isso. E aí você vai falar, obrigado por essa informação, mas eu não vou aceitar essa informação entrar no meu coração. Essa informação está fechada aqui, o meu ouvido está fechado para isso. Eu penso isso imediatamente, meu ouvido está fechado para isso, eu não aceito isso entrar no meu coração. Eu não aceito essa energia entrar na minha vida, na minha mente. Então, quando você aprende a identificar isso o tempo todo, você começa a cortar essas situações. Alguém está falando aqui, ó, meu marido me tenta pôr para baixo todo o tempo. Vou te falar uma coisa, você permite. É aquilo que eu coloquei nos stories ontem. É a permissão que você dá, baseado naquilo que você a vida inteira viveu. Então, é Marcos 7 hoje que nós lemos. Marcos, deixa eu ver. Marcos ou Mateus? Marcos 7. Então, as pessoas te colocam para baixo porque você permite, porque você não se posiciona. Então, todas as vezes que alguém chega para colocar alguém para baixo, é porque aquela pessoa não se posicionou. Então, se ele chegar e falar assim, você vai olhar no olho dele com firmeza e falar assim, olha, deixa eu falar uma coisa, eu não aceito mais isso. Essa pessoa que você está se referindo, não, você não está me conhecendo mais, eu não aceito mais isso. É bom você parar com isso, porque eu não aceito mais isso. E pronto. Então é posicionamento, você não precisa gritar, você não precisa falar um monte de coisa, é só se posicionar sabendo quem você é, partindo do princípio de quem você é. Então, hoje você vai ficar atento, eu quero te convidar a estar atento no movimento. Tá? Você vai estar observando ao seu redor. Observe ao seu redor como as pessoas o tempo inteiro maldizem a sua história, maldizem a sua vida. Então eu quero que você fique atento ao que vai acontecer. E quando acontecer, você vai começar a treinar.
tá? Tudo é treino na vida. Você vai começar a treinar a tua mente para falar assim: obrigado pela informação, mas essa informação não vai entrar no meu ouvido. Meu coração tá fechado para essa informação, meu ouvido tá fechado, minha mente tá fechada para essa informação. Não me interessa. Pode ser: ai, gente, que frio, tá muito frio hoje, que difícil, nossa, ai, não sei o quê. Pronto, reclamou. Você já vai imediatamente treinar isso o dia inteiro. Porque aí todas as vezes que alguém chegar perto de você pra tentar te colocar pra baixo, pra não acreditar em você, pra acontecer qualquer tipo de situação, você vai estar posicionado. Porque a pessoa só vai ser colocada pra baixo por outra pessoa quando ela permitir e quando ela necessita da aprovação da outra. Então você que escreveu aí que o marido põe pra baixo, eu vou te falar uma coisa. Você permite, primeiro você permite, e na verdade você não sabe quem você é. A sua identidade, ela tá rasurada. Então você passa a aceitar tudo que as pessoas falam. E quando você passa a aceitar tudo que as pessoas falam, você começa a necessitar dessa aprovação. Porque como você não tem a tua identidade clara, quando você não tem sua identidade clara, o que acontece? Você fica esperando que alguém fale quem você é. Você fica esperando que alguém vai dizer: olha, você é isso, você é aquilo, você é maravilhosa. E eu não fico esperando meu marido acordar cedo e falar: nossa, como você é linda, como você tá maravilhosa. Não. Até quando ele fala, eu falo: ai, já sei, dá pra mudar o elogio, porque eu já sei que eu sou maravilhosa, que eu sou linda. Entendeu? Então, quando você sabe quem você é, quando você tem isso muito claro pra você, você para de depender das outras pessoas. Então, no dia de hoje, como nós falamos aqui em Marcos 7, Jesus fala de forma muito clara: não adianta ter versículo de decor, não adianta ir todo domingo na igreja, não adianta todo domingo no culto, não adianta todo domingo ir na missa, e sair lá de fora, pro lado pra fora, fazer tudo que não tá falando a palavra pra fazer. Então, sabe qual é a pior coisa que tem? É as pessoas acharem que conhecem, mas não vivem. E assim tem muito profissional por aí, tem muitas pessoas por aí que sabem o conteúdo, mas não tem a vivência na história. Se você pegar... e eu passei por isso. Eu me formei em administração, administradora, ok. Mas e na vida? Quando eu comecei a administrar minhas coisas, eu não tinha condição nenhuma de prosperar naquela época. Por quê? Porque a minha mentalidade estava escassa. Por mais que eu sabia administrar dinheiro, eu não sabia multiplicar por conta da minha mentalidade escassa, da minha mentalidade rasa. Quando eu aprendi sobre mente, quando eu eduquei minha mentalidade, quando eu desbloqueei minha mentalidade, começou a fluir coisas novas. E aí eu consegui fazer uma junção de administração, que era uma habilidade, com acabar com a escassez para ter o quê? Uma mentalidade próspera. Então, quando a gente muda isso, a gente muda a nossa vida. Então, no dia de hoje, você vai se cuidar aquilo que entra aqui, ó. Aqui é a coisa que tá entrando por aqui, é o teu canal para entrar por aqui e vir pro teu coração. Então, não permita, se posicione, fique atento. Porque o grande problema é que o inimigo nem sempre ele vem disfarçado, ele nem sempre vem como ele é. A Bíblia fala que ele pode vir até disfarçado de anjo de luz, tá? Então, às vezes o inimigo vem até disfarçado de anjo de luz para colocar em você sentimentos, emoções, para colocar em você pensamentos errados sobre quem você é, tá? Então, cuida aquilo que você vive, cuida aquilo que você permite, permissões, tá bom? Gente, por hoje é só. Marcos 7, de 1 a 23, tá? Marcos 7, de 1 a 23. Pega a sua Bíblia, tira ela aí do enfeite da casa, pega ela e vai ler. Marcos 7, de 1 a 23. Leia, medite sobre essa palavra, entenda a profundidade do que Jesus está falando sobre o reino, sobre o que a gente precisa viver, sobre o que a gente tem à nossa disposição para a gente viver. Mas cuida aquilo que você permite, tá bom? Gente, vou seguir aqui. Hoje eu tenho compromisso daqui um pouco mais, então eu tenho que pegar a estrada aqui, mas a gente vai se falando. Um dia incrível para vocês, que Deus possa continuar multiplicando, abençoando, e que esse fechamento de mês seja extraordinário, porque sábado e domingo a gente não tem live, então a gente volta na segunda-feira, tá? Então esse final de semana eu vou dar uma tarefa para vocês. Que tal
vocês fazerem algo diferente com a família, né? Então vocês prepararem um piquenique. Eu gosto muito do piquenique porque a família se reúne em torno de uma toalha, num jardim qualquer. Eu tenho certeza que na sua cidade tem muito jardim, tem muita árvore que dá para você parar tudo e fazer um piquenique com a sua família. Faz um bolo com seus filhos esse final de semana. Eu quero ver foto, hein? Quem tem filho aí vai fazer um bolo com os filhos. Até eu, hein? Até eu. Fazer um bolo com os filhos, quero foto de filhos fazendo bolo junto aí e vocês vão para esse piquenique. Vamos combinar isso? Vai ser incrível, eu tenho certeza que vai trazer para sua família muita unidade, momentos que vão ficar aqui, ó, na memória, tá bom? Tarefa dada, hein? Quero ver as fotos, me marquem para que eu veja as fotos, tá bom? É sobre isso. Um dia abençoado, um dia maravilhoso e ó, foco no foco. Beijo.